Você sabia que quando temos alguma doença infecciosa, o primeiro anticorpo a ser formado é a IgM? Se você não sabe e quer saber como, bora nesse mini vídeo aprender um pouquinho mais. Como a gente viu nas outras aulas, as células que produzem os anticorpos para a defesa do nosso organismo são os linfócitos B ou células B. E a gente viu também na aula anterior que os anticorpos eles existem em 5 tipos ou 5 isótipos diferentes. Então eu tenho a IgM, a IgD, a IgA, a IgG e a IgE. Mas a gente já discutiu isso na aula anterior. Vamos para a aula de hoje ver como que acontece então primeiro essa formação da IgM. Como a gente falou no vídeo anterior, a IgM é a primeira imunoglobulina que a célula B consegue sintetizar quando ela está no seu processo de formação de amadurecimento na medula óssea. Porque todas as células imunológicas, que são os glóbulos brancos, e a célula B ou o linfócito B também é um glóbulo branco, a origem dela é na medula óssea. Então ela passa por alguns processos de maturação antes de ficar pronta e sair para a corrente sanguínea. Essa célula, então, nesse processo de amadurecimento, ela faz 2 imunoglobulinas, que são as que ela sabe inicialmente. Então ela faz primeiro a IgM e depois de mais algum tempo de maturação, ela sintetiza a IgD. E essas imunoglobulinas, como a gente está vendo aqui no desenho, elas são de membrana, elas ficam ancoradas na membrana. Quando essa célula B, então, encontra pela primeira vez um patógeno, digamos que você nunca ficou doente com determinado tipo de micro-organismo e você entra em contato com ele pela primeira vez, a célula B vai fazer o reconhecimento dele, desse micro-organismo, endocita, ou seja, ela come esse micro-organismo, puxa para dentro, e ela vai passar por alguns processos de diferenciação. A primeira coisa que essa célula B faz é a proliferação. Então, a partir de uma única célula B que fez o reconhecimento daquele micro-organismo ali de maneira inicial, essa célula B, então, ela se multiplica, um clone dá origem a outras células B, vários clones, ou seja, várias células idênticas, e parte dessas células, vejam, não são todas as células, parte dessas células, elas já se diferenciam em plasmócitos produtores e secretores de anticorpos. Só que tem uma coisa aí, essa célula B, ela aprendeu a fazer primeiro qual imunoglobulina na medula óssea? Como a gente falou, a IgM e depois a IgD. Então, quando esse plasmócito ele passa a produzir anticorpo, ele vai produzir o anticorpo que ele sabe produzir, que foi o primeiro. Então, no caso, para qualquer infecção que eu tenha, esses plasmócitos eles vão estar produzindo o quê? A IgM. Só que aí, se vocês notarem, se vocês lembrarem lá da época do noticiário da Covid-19, era falado que a IgM ela era detectada no início da infecção e depois de um tempo a IgM ela desaparece e dá lugar à IgG. Por que isso acontece? Porque esse plasmócito que vai produzir IgM, inicialmente, no processo infeccioso inicial, essa IgM ela não é tão eficiente quanto a IgG. Mas vocês concordam comigo que é melhor eu ter uma IgM grudando no micro-organismo, fazendo opsonização e tentando tirar aquele micro-organismo até eu produzir... É melhor que eu tenha a IgM do que não ter nada, porque para eu produzir a IgG, eu demoro alguns dias. Então, como é que funciona isso? A IgM, que é produzida por esse plasmócito, ela vai desaparecer por quê? Porque o plasmócito é um plasmócito de vida curta, como a gente está lendo aqui, ó, plasmócito de vida curta. Então o que acontece com esse plasmócito? Depois de um tempo ele morre. E por que ele morre? Porque o anticorpo que ele sintetizou, que ele faz, que vai grudar no patógeno, ele é um anticorpo específico para aquela região do patógeno? Sim, é. Mas ele pode ser melhorado. E para ele ser melhorado, eu preciso do contato com uma outra célula, que é a célula T. Então o que vai acontecer? Essa célula T, ela vai fornecer alguns componentes necessários para a diferenciação dessa célula B para que ela possa produzir um anticorpo, uma imunoglobulina mais eficiente e que grude melhor ao micro-organismo. Então, para isso, o que acontece? A célula T faz algumas ligações físicas, ó, como a gente vê aqui, não vou entrar em detalhe com os nomes, mas uma das coisas que são muito importantes nesse processo de T com célula B é a produção de citocinas. Então é como se a célula T produzisse uma citocina, que são representadas por essas bolinhas aqui coloridas, e essas células
E essas citocinas, ao atingirem a célula B, é como se a célula B entendesse que ela tem que mudar a classe de imunoglobulina. Vocês lembram que as células B, quando entram em contato inicialmente com o patógeno, como a gente viu no slide anterior, elas se multiplicam e que parte dessas células já se diferenciam em plasmócitos de vida curta, produtores de IgM? Lembram disso? E que esses plasmócitos morrem e é por isso que a IgM some? Então, só que parte dessas células que proliferaram não se diferenciam em plasmócitos de vida curta. Essas células que não se diferenciaram nesses plasmócitos de vida curta, elas se encontram com quem? Com o linfócito T. E aí, neste encontro de T com célula B, a T fornece informações, essas informações são dadas por contatos físicos que as células põem uma de membrana com a outra, que são algumas moléculas importantes, e também as citocinas, e de acordo com o padrão de citocina que a célula T fornece, então, para a célula B faz a troca de classe. O que é isso? O switch de classe de imunoglobulina. Então, ela não sabia fazer inicialmente IgM. Pois bem, ela deixa de produzir IgM, vai produzir uma imunoglobulina mais eficiente. No caso, se for infecção viral, essa célula T ela fornece uma citocina chamada de interferon gama. Este interferon gama, quando a célula B capta ele pelo seu receptor, quando há essa captação do interferon gama, é como se a célula B entendesse: eu tenho que produzir IgG, né, que é mais eficiente que IgM. É mais ou menos uma jogada dessa. Então essa célula B, que agora, pós contato com a célula T, é uma célula que vai melhorar a sua ligação no antígeno, no micro-organismo, vai colocar na circulação um anticorpo, que no caso é IgG, que é mais eficiente do que o IgM, e esse plasmócito ele não morre tão facilmente. Por isso esse plasmócito ele é chamado de plasmócito de vida longa. E esses plasmócitos, muitos deles, migram para a medula óssea, e lá ficam por alguns anos secretando esses anticorpos. Gente, a grande diferença de IgM e de IgG no diagnóstico clínico é basicamente esse. Se eu entro em contato com um micro-organismo que eu nunca entrei antes, por exemplo, não entrei em contato nunca com o vírus da hepatite A. Se eu entro a primeira vez em contato com esse micro-organismo, com esse vírus, inicialmente as minhas células vão montar uma resposta imunológica contra esse vírus. Porém, as minhas células B, quando começam a produzir os anticorpos, elas sabem fazer o que inicialmente? Lembram? IgM e IgD, mas IgD ela não secreta muito bem, então é IgM. Então no começo, se eu estou sentindo algumas coisas e vou ao médico e faço alguns exames e ele desconfia que é hepatite A, ele vai pedir um exame de imunoglobulina, de anticorpo. Então se eu estiver no começo da infecção, o que vai ser detectado na minha corrente sanguínea vai ser IgM. Se eu tenho a presença de IgM e não tenho a presença de IgG, isso indica o que para o médico que vai pegar o meu exame e vai analisar? Indica que você está no início da infecção e que não deu tempo ainda do seu corpo fazer a troca da classe para IgG. Agora, se você tem IgM e IgG no mesmo tempo, ali no mesmo exame que você fez o exame junto, isso indica que você já está há alguns dias com aquela infecção e já deu tempo das tuas células B encontrarem com as células T e produzirem IgG. Agora, se você faz um exame depois de um tempo que as células B, que viraram plasmócitos de vida curta, morreram, o que é que eu encontro na minha corrente sanguínea? Apenas IgG. Entenderam como funciona a produção dessas imunoglobulinas? IgM ela vem meio para segurar as pontas da infecção, não é tão eficiente quanto a IgG, só que é melhor ter a IgM sendo produzida e fazendo o processo de opsonização para segurar a infecção do que não ter nada. Depois de um tempo que há o encontro de T com B, essa célula B então passa a sintetizar anticorpos de maneira que vão ligar melhor e são anticorpos mais eficientes na remoção daquele patógeno. Espero que vocês tenham entendido isso, tenham gostado. Para mais detalhes dessa aula, vão assistir a aula de anticorpo no YouTube, no meu canal do YouTube, que é o Imuno Canal. Espero que vocês tenham gostado, me sigam nas redes sociais para atualizações de imunologia e aulas completas também. Um abraço para todo mundo e vejo vocês no próximo vídeo.